Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Bem-vindos a mais um culto virtual da nossa Igreja Presbiteriana Getsemane. Boa noite para você também que nos acompanha pelo YouTube, onde todo domingo, às 7 horas da noite, nós temos o nosso culto virtual aqui neste lugar. Antes de começarmos o nosso culto, alguns breves avisos. Se você já nos acompanha, você deve saber que temos reuniões de oração durante a semana, na segunda-feira às 2h30 da tarde e na quarta-feira às 7h30 da noite, através do aplicativo Zoom. Se você está nos nossos grupos de WhatsApp, você vai receber o link das reuniões através dos grupos. Também no domingo de manhã, a partir das 9h30 da manhã, nós temos a Escola Dominical de Adultos e de Adolescentes, através também do aplicativo Zoom. E se você tem crianças, você pode entrar aqui no nosso canal do YouTube e acompanhar a Escola Dominical Infantil, que é transmitida aqui também às 9h30 da manhã. Se você é dizimista da nossa igreja ou quer ofertar para a nossa igreja, para o trabalho da nossa igreja, você pode fazer a sua transferência para os dados bancários que estão aparecendo aqui embaixo. Eles também estarão aqui na descrição desse vídeo, onde você acompanha também todas as outras informações do culto, os textos bíblicos que foram lidos, as pessoas que participaram, as músicas que cantamos, tudo vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você já está vendo a descrição do vídeo, aproveite para se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, deixar um comentário para nós, compartilhar esse vídeo para que outras pessoas nos conheçam. Você também pode acompanhar-nos através das redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook ou aqui mesmo pelo YouTube. E antes de começarmos o nosso culto, propriamente dito, vamos orar em favor dos pais da nossa igreja, em favor dos pais do nosso país e ao redor do mundo, que eles possam a cada dia ser mais parecidos com o nosso Pai que está no céu. Senhor Deus, nós te agradecemos, pedimos que o Senhor esteja com tua mão sobre os pais que têm assistido esse culto, sobre os pais do nosso país, da nossa cidade, deste mundo, que eles possam, ó Deus, vir a te conhecer, ó Deus, o amor que o Senhor tem para conosco, ó Deus, e que possam ser tão amorosos, ó Pai, como o Senhor tem sido para conosco, ó Pai. Que as tuas virtudes estejam nesses pais, ó Deus, que as tuas qualidades estejam neles, ó Pai, e que a cada dia eles possam ser, ó Deus, transformados pela tua palavra, para que sejam mais parecidos com o Senhor. Abençoa-os, dá condições financeiras, de trabalho, dá condições espirituais para liderarem os seus lares e os seus filhos, dá condição material, dá, ó Deus, proporciona, ó Deus, aquilo que eles têm precisado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos ao nosso culto. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Vamos estar lendo agora os Salmos de número 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira louve ao Senhor. Aleluia. Amém. Que possamos nesse momento estar em oração de louvor e adoração ao nosso Senhor. Vamos orar? Pai amado e Pai querido, graças te damos, Senhor, por mais esta semana que o Senhor nos abençoou, nos guardou e nos livrou. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso, bondoso, maravilhoso, Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é fiel, o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, Pai. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Obrigada, Senhor, pelo perdão que temos em Ti pelos nossos pecados
E também, Senhor, queremos Te louvar e Te engrandecer, Pai, porque só o Senhor é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Obrigada, Senhor, porque apesar de sermos tão pequenos, o Senhor se importa com cada um de nós, Pai, e o Senhor tem cuidado de cada uma das nossas necessidades. Nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos ler 1 João, capítulo 1, de 6 a 10. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Oremos. Ó Pai querido, Pai amado, Te damos graças por estarmos aqui na Tua casa, aunque seja por videoconferência. Te agradecemos muito, Senhor, a oportunidade. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, tanto de pensamento, palavra, obras, omissões. Te agradecemos também muito pelo Teu cuidado, Senhor. Sabemos que não merecemos, mas que Tu nos guardas em cada momento, principalmente nesses acontecimentos em Botucatu. Estamos muito gratos a Ti, porque Tu tem nos guardado, Pai. Te pedimos, Senhor, que continues orientando-nos, derramando Teu Espírito Santo e que a gente possa, Senhor, levar a Tua palavra às pessoas. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Estamos com saudade de todos vocês. Boa noite, irmãos. Vamos louvar ao nome do Senhor, aquele que é o nosso Rei, aquele que morreu, se sacrificou por nós, deu a sua vida por nós, mas que hoje está ressurreto à direita de Deus Pai, para nos dar a salvação, para nos justificar, para que possamos ter vida nele. Graças ao nome do Senhor que estamos aqui neste momento. Glórias a Ele. E é nesse momento que nós vamos louvar ao Rei que está vivo, que vive em nossos corações, que vive à direita de Deus, que nos dá vida. Amém? Aqui está o Cordeiro que se deu por seu poder. A morte Ele venceu, que tem nas mãos o mundo a quem amou. Nos deu a vida e nos santificou. Aqui está o povo que escolheu andar, seguir a luz que Ele nos deu, e o seu louvor viemos declarar, pois nos chamou de volta ao nosso lar, o Rei. E nós viemos celebrar ao Rei, que hoje vivo está. Cantemos, pois Ele está aqui, e o louvor vai transbordar do nosso amor. Então veremos todas as nações um dia rendendo
os seus corações, cantando bem alto que só Ele é o Senhor, o Rei eterno, o nosso Redentor. E nós viemos celebrar ao Rei que hoje vivo está, cantemos, pois Ele está aqui, e o louvor vai transbordar do nosso amor. Louvor ao Rei que nos criou, viveu, morreu, ressuscitou. Louvor ao Rei que nos criou, viveu, morreu, ressuscitou. Louvor ao Rei que nos criou, viveu, morreu, ressuscitou. Louvor ao Rei que nos criou, viveu, morreu, ressuscitou. E nós viemos celebrar ao Rei que hoje vivo está, cantemos, pois Ele está aqui, e o louvor vai transbordar do nosso amor. Viemos celebrar ao Rei que hoje vivo está, cantemos, pois Ele está aqui, e o louvor vai transbordar do nosso amor. Amém. Glória ao nome do Senhor, que nos deu a vida para que possamos ter vida nele. Muitas vezes, apesar de termos Cristo no nosso coração, passamos por momentos de aflição, momentos de luta, momentos de muita dificuldade. Mas nós sabemos e temos que nos relembrar, temos que nos apegar ao fato de que Ele é fiel. Ele está conosco nos momentos de dificuldade, Ele é fiel à sua palavra, Ele não abandona a sua palavra e Ele estará conosco, mesmo em meio às dificuldades. Existem muitos salmos na Bíblia de adoração, de louvor, de exaltação a Deus, mas também existem muitos salmos de lamentos. Mesmo nestes lamentos, nós vemos no final dos salmos a alegria de poder contar com o Senhor, de poder contar com Deus nos momentos de dificuldade, de saber que Deus está ao nosso lado, mesmo nas dificuldades. É isso que vamos cantar agora ao Senhor, que mesmo em meio a tantas dificuldades, em problemas, em aflições, em situações que não vemos saída, nós podemos contar com o nosso Deus, que é fiel. Uma noite inteira chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor.
acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Acima das circunstâncias eu sei que meu Deus é fiel. Acima dos impossíveis eu sei que meu Deus é fiel. Acima da morte e da vida eu sei que meu Deus é fiel. Ó Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor, porque não confiamos na Tua palavra, Senhor Deus. Duvidamos, ó Deus, daquilo que o Senhor já tem falado para nós, Senhor. O Senhor é fiel à Tua palavra, o Senhor não vai atrás da Tua palavra, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, a guardar a Tua palavra a cada momento, Senhor Deus. A buscar a Ti, Senhor Deus, na Tua palavra, a palavra que o Senhor deixou para nós, ó Pai. E nesse momento nós nos consagramos a Ti, Senhor Deus. Consagramos, ó Deus, os nossos talentos, os nossos dons, ó Deus, para o melhor proveito do Teu reino, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, a aprender a servir-Te, Senhor Deus, servindo aos outros, principalmente em momentos tão complicados em que vivemos, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, a ter mais amor, nos ajuda, Pai, a ser mais simpáticos com os outros, ó Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Consagramos a Ti, ó Deus, agora os nossos talentos, ó Deus, as nossas qualidades, Senhor Deus, e que o Senhor as use, Deus, para a glória do Teu nome, Deus, não para a glória nossa, Deus, mas para a Tua glória, Senhor Deus. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração.
pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Ó Senhor Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai, nos usa como vaso teu, ó Deus, nos faz como oferta agradável a ti, ó Pai, que estejamos produzindo louvores agradáveis a ti, ó Senhor, que o Senhor receba, ó Deus, como aroma suave a ti, Senhor Deus, que possamos te louvar e engrandecer teu nome a cada dia, ó Pai, servir ao Senhor com o que temos, com o que somos, ó Deus, da forma que estamos, ó Pai. Tem misericórdia de nós, nos abençoa, ó Deus, nos prepara, Deus, para ouvir a mensagem que o Senhor tem preparado ao nosso coração. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos aqui reunidos mais uma vez para meditar na palavra do nosso bom Deus, né? Enfrentando aí mais uma semana de afastamento social, enfrentando toda essa situação que tem, né, assolado as nossas vidas, tem trazido tanta dificuldade, tanta saudade, né, dos nossos encontros presenciais. E sempre vale a lembrança de que devemos ainda orar, né? Estamos orando, a nossa igreja ora para que o Senhor possa abreviar esses dias difíceis e a gente possa se encontrar mais uma vez, né, para o nosso culto presencial, para
a nossa reunião todos juntos na igreja. Enquanto isso não acontece, a gente continua ainda com o nosso culto online. Que bom que você tem a oportunidade de estar aqui, né, que de fato esse seja um momento de louvor, de adoração a Deus, né, e que a palavra do Senhor fale conosco nesse momento. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, texto da meditação de hoje, vai do verso 1 até o verso de número 11. Eu vou ler esse texto todo, mas eu quero focar em uma pequena parcela desse texto, né? Uma grande lição, algo que tem incomodado o meu coração, e eu creio que vem como um ensinamento do Senhor para as nossas vidas. Mateus capítulo 4, do verso 1 até o verso 11, acompanhe, o texto diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Muitas vezes, né, nós, ao passo que não refletimos no objetivo principal da vida, corremos o risco, né, de cair na tentação que foi utilizada pelo diabo querendo derrubar Jesus. Há tanto tempo atrás, o Senhor Jesus enfrentou, né, esse período de tentação, logo depois de ser batizado, né, ali no seu ministério terreno, e tantos anos depois, o diabo continua tentando a igreja do Senhor Jesus da mesma maneira. Isso é impressionante. E o mais impressionante ainda, irmãos, é que muitas vezes ele obtém êxito, porque nós enfrentamos um grande problema, e eu queria meditar com você acerca disso, né, neste momento, nesta mensagem, o problema da distração. A gente está enfrentando aí, no período histórico aqui, a Covid-19, né, e aí os seus desdobramentos, né, doenças emocionais, crises existenciais, né, crise financeira, né, o número de desemprego, o mundo completamente perdido quando nós olhamos aí para afirmações aí da Organização Mundial da Saúde e também dos governos todos, né, sem ser exclusivista de falar deste ou daquele país, mas quando a gente olha para a situação, nós percebemos que o mundo está perdido. Né, os líderes mundiais, né, os líderes aí das organizações, dos países, eles não têm respostas, né, e aí a gente fica aí como se fosse um barco, né, à deriva, né, à deriva aí, sendo levado à vontade dos ventos, né, sem direção muitas vezes. E muitas vezes o cristão ele tem vivido, né, neste mundo desta forma. Essa semana eu estava caminhando, né, fui caminhar à noite com o cachorro, longe de aglomeração, tomando os cuidados necessários com máscara, mas eu olhava para a cidade e eu pensava, cadê a influência da igreja? Né? Qual que é a influência que a minha vida como um cristão, que tipo de influência eu tenho trazido para a cidade? Né? Muitas vezes eu fazia essa pergunta, na verdade eu replicava essa pergunta que já foi feita por muitos pastores, né? E muitas pregações eu já ouvi ela. Se a sua igreja fechasse as portas, a cidade sentiria falta? Muitas vezes a gente precisa parar e refletir para ver se nós estamos andando distraídos ou não. Né? No verso 8 aqui do texto lido, né, nós temos o seguinte: o diabo leva Jesus a um monte muito alto, mostra-lhe todos os reinos do mundo e a glória desses mundos, e diz a Jesus: tudo isso eu darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Você já parou para pensar que muitas vezes você é levado
guiado talvez pela distração, guiado pela falta de reflexão no significado, no sentido da tua vida, você é levado a cair nessa mesma tentação? O que é que tem preenchido o teu coração? Eu queria que você pensasse sobre isso. As pessoas dizem muitas vezes que para um bom empregado, para se tornar um bom empregado, você precisa vestir a camisa da organização. As pessoas também dizem que o nosso tempo, dinheiro e dons revelam quais são as nossas prioridades. Ou seja, se você veste a camisa de uma causa, se você verdadeiramente compra uma ideia, você vai investir ali o seu tempo, o seu dinheiro e aí os seus dons também, as habilidades que você tem. O que o meu tempo, o meu dinheiro e as minhas habilidades mostram? O que a minha agenda revela sobre, de fato, as minhas prioridades? Para a gente fazer uma reflexão aqui, e que seja uma reflexão positiva, porque nós somos discípulos de Jesus. Quanto de tempo nós temos empregado, nós estamos aqui envolvendo esse tempo no nosso ministério? Você pensa que só eu como pastor tenho ministério? Você também como cristão, você tem um ministério. O seu ministério é ser um discípulo. O discipulado deve ser enxergado por você como ministério, como um desejo de Deus para a sua vida. Quanto você tem investido no seu discipulado? Qual foi a última vez que você fez um curso sobre isso? Qual foi a última vez que você comprou um livro? Você quer ver um investimento aqui de tempo e dinheiro? Tempo e dinheiro, porque se você comprar um livro, você vai gastar dinheiro e você vai ter que ter tempo para ler. Qual foi o último livro que você leu para que de fato você seja um discípulo mais dedicado à obra do Senhor? Quais os dons que você tem? Você tem o dom da oratória, você fala bem em público, você tem o dom de lidar com matemática, o seu dom relacionado ao cuidado com os mais necessitados, os menos favorecidos? O que tudo isso tem revelado? Muitas vezes, o que tudo isso vai revelar é que nós andamos distraídos demais. O que é uma distração? Distração, se você pegar uma definição num dicionário na internet, a distração ela é uma falta de concentração nos sentidos, daquilo que se passa à nossa volta. É viver de maneira desatenciosa, com desatenção. É um erro, um engano, um equívoco. E muitas vezes nós andamos assim. Andamos distraídos, olhando para as belezas apresentadas aqui pelo mundo, pela sociedade. Andamos e caminhamos, e quantas vezes a gente caminha pensando assim: o que eu devo fazer para ter uma casa como aquela? O que eu devo fazer para ter um carro como esse que passou por mim agora? E de fato, essas coisas elas não são necessariamente pecaminosas, desde que elas não sejam a prioridade máxima, a prioridade principal da minha vida, o meu objetivo principal. Agora, quantas vezes nós caímos nessa cilada de Satanás, porque no verso 8, ele leva Jesus a um monte, ele mostra todos os reinos e a glória desses mundos e diz a Jesus: eu darei tudo isso a você se você me adorar. Os comentaristas aqui dizem que esse texto ele não revela que Satanás é dono de todas essas coisas. A gente sabe que ele é enganador, que ele é mentiroso. E não necessariamente Jesus entendeu que naquele momento onde ele está sendo tentado, Satanás estava em uma posição de autoridade sobre ele. Não, Satanás nunca esteve em posição de autoridade sobre Jesus. Ao contrário, existem referências bíblicas diversas que mostram que Jesus ele sempre esteve em uma posição de autoridade, inclusive sobre o diabo. Muitas passagens bíblicas, como Gênesis 3,15, o Salmo 2, Mateus 11, 27, Mateus 28, 18. Existem inúmeras passagens que vão mostrar que Jesus tem, de fato, toda a autoridade. Mas aqui Satanás ele está utilizando de um momento, ele se usa do fato de Jesus estar ali há 40 dias sem comer e sem beber, no seu corpo físico fragilizado, e ele vem como se ele fosse o dono de todas as coisas. Na verdade, o que acontece? Satanás não é dono de todas as coisas, ele tem uma grande influência, principalmente sobre pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus Cristo. As pessoas que não tiveram um encontro com Jesus, as pessoas que não passaram pela experiência da conversão,
A grande verdade é que o ser humano ele foi feito para ser um ser adorador. Se ele não adora a Jesus, se ele não adora a Deus, ele adora outra coisa. E muitas vezes é aí que Satanás ele tem a sua grande influência, é aí que Satanás ele tem, de certa forma, vitória sobre a vida de muitas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, que necessitam de servos de Deus como eu e você para levarem essas boas novas de salvação, para mostrarem a realidade da eternidade. Muitas pessoas não pensam sobre a questão da eternidade e aí vivem focados no aqui e agora. Eu conheci uma história, de certa forma, triste, né? As pessoas dizem, seria cômico se não fosse trágico. E quem me contou disse que foi verdade. Eu acredito na pessoa. E diz que uma cidadezinha do interior existia um homem, né? Aquele homem que se você desse uma aspirina na mão dele, ele atravessava o rio nadando e saía do outro lado com ela seca. Aquele homem que tinha um amor muito grande ali pelo dinheiro. O dinheiro era o Deus dele, o dinheiro era o motivo da sua existência. Só que aquele homem andava com um carro que a esposa toda vez ficava com medo de entrar, né? Aquele carro velho caindo aos pedaços, e a casa com vários reparos para serem realizados ali, necessitando de pintura, uma aparência feia. E aquela mulher dizia: meu bem, pega um pouquinho do dinheiro que você tem guardado e vamos fazer as reformas. E ele dizia: não, de forma nenhuma, o dinheiro é meu, o dinheiro está lá no banco. E o que acontece é que aquela mulher vivia infeliz, as suas amigas com as casas bonitas e ela com a casa caindo aos pedaços. E aquilo incomodava aquela mulher, e o triste é que o incômodo da esposa não influenciava em nada o marido. O marido tinha sua segurança no dinheiro, ele trabalhava para ter cada vez mais, mas ele deixava aquele dinheiro guardado. Sabe o que aconteceu com esse homem? Ele morreu. Pois é, isso mesmo, esse homem morreu. Passado pouco tempo, aquela mulher encontrou um novo marido, se casou novamente, né? E aquele homem, ele olhou para aquele dinheiro ali guardado na poupança, ele comprou uma casa nova, ele comprou um carro novo, e aquela mulher agora andava de carro novo, né? Morando numa casa nova, e ainda ficou um pouco de dinheiro guardado. E as pessoas que, de acordo com a história que eu ouvi, comentavam, as pessoas que conheciam aquela situação diziam: tá vendo? Fulano deixou de ter essa alegria durante a vida, focou no dinheiro, morreu e não levou nada para o caixão. Mas muitas vezes nós cristãos vivemos desta mesma maneira. Por quê? Porque nós andamos distraídos, porque não pensamos, não refletimos sobre a questão do nosso chamado. Não lembramos de que, na verdade, nós temos um ministério, e é um ministério, né, que nos foi entregue pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não sou eu apenas, como pastor da igreja, que tenho um ministério. Não são os nossos irmãos, presbíteros e diáconos, que têm um ministério. Sim, nós temos, mas não apenas nós. Todo cristão tem um ministério. Todo cristão ele é chamado a ter uma mudança radical de vida a partir do momento que ele conhece Jesus. Eu gosto muito de um livro do pastor John Stott chamado O Discípulo Radical, e nesse livro Stott ele vai enumerar ali 8 qualidades, né, que fazem parte da vida do homem e da mulher que teve um encontro com Jesus. E eu quero apenas mencionar 2. Stott diz que a partir do momento em que Jesus entra na vida de um homem, este homem ele tem como primeira característica um inconformismo, ou seja, ele diz aqui no livro dele: Deus está convocando um povo para si e o desafiando a ser diferente de todos os outros povos. Sejam santos, diz ele repetidamente ao seu povo, porque eu sou santo. E aqui, desenrolando o seu capítulo sobre inconformismo, Stott vai dizer que se Jesus entrou na sua vida, você vai ser uma pessoa que não se conforma com os padrões do mundo. Então, se o mundo todo ele é composto, na sua grande maioria, de pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, e de que vivem como se o dinheiro, como se os bens materiais, como se a posição de superioridade no nosso trabalho, né, como uma liderança, que muitas vezes as pessoas dizem, todo mundo tem que ser líder. Ou seja, se você não for líder na sua área de atuação, se você não for ali o empresário, se você não for ali uma pessoa que seja superior às outras,
você é um perdedor. Mas aí Stott vai dizer, não. Quando Jesus ele entra na vida de um homem, esse homem ele não se conforma mais com esses padrões, porque ele tem um novo jeito de ser. E o segundo ponto, a segunda característica que eu gostaria de mostrar, que Stott vai levantar, é a questão da semelhança com Jesus. Quando Jesus entra na vida de um homem, esse homem, em primeiro lugar, ele não se conforma mais com os padrões do mundo. Se o mundo diz que as pessoas valem o quanto elas têm, quanto mais dinheiro você tem, mais importante você é, você não se conforma com esse padrão. O seu padrão é Jesus. E isso leva a gente a ser semelhante com Cristo. E ele diz o seguinte, que nessa semelhança existem 3 perspectivas, passado, presente e futuro. Olha que interessante, ele diz assim, e todas essas perspectivas apontam para a mesma direção, o propósito eterno de Deus. Ele diz, nós fomos predestinados. Existe o propósito histórico de Deus nas nossas vidas, que significa que nós estamos sendo mudados, estamos sendo transformados pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto eu leio isso, avalie se isso tem sido uma realidade na sua vida. Você tem sido historicamente transformado, você está sendo mudado, você está sendo uma pessoa mais semelhante a Cristo. O segundo propósito, ele diz, é o propósito escatológico de Deus, ou seja, nós seremos como Ele. O fim de todas as coisas, a escatologia é a área da teologia que aponta para o fim de todas as coisas. E Stott vai dizer, existe esse propósito de Deus nas nossas vidas, nós estamos em processo, nós estamos nos transformando, nós seremos como Ele. E também o propósito eterno de Deus, o propósito histórico, e o propósito escatológico. E ele vai dizer, tudo isso contribui para a mesma finalidade de semelhança com Cristo, pois este é o propósito de Deus para o seu povo. Será que eu tenho essa perspectiva? Será que você tem essa perspectiva de que você é uma pessoa em processo de mudança, de transformação? Será que o nosso tempo, será que o nosso dinheiro, será que os dons, as habilidades, será que a nossa agenda de forma geral, ela mostra que entendemos que Jesus já começou a boa obra nas nossas vidas? Será que o nosso tempo nos mostra que intimidade com Deus é algo importante para nós? Será que o nosso dinheiro revela que nós estamos engajados no reino de Deus? Eu acho tão interessante, Mateus vai falar muito no reino dos céus, e também Marcos e Lucas vão trazer essa expressão reino de Deus. Tudo isso para que a gente entenda de que nós somos cidadãos deste reino, de um reino celestial, de que serve, de que busca ao propósito do nosso Pai Celestial. Será que nós temos essa convicção? Meus irmãos, um outro ponto que eu gostaria de trazer é que não é a Covid o maior problema com o qual nós lidamos e enfrentamos. O problema principal é o pecado. Pecado que faz com que sejamos egoístas. O mundo é um mundo egoísta. E o que é o egoísmo? É o amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos de outrem. Em uma definição que eu vi também, o egoísmo está ligado a um exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como referência em tudo. Olha as redes sociais. Pessoas aí querendo ser referência em tudo. Pessoas querendo ter a última palavra ou a única palavra. Pessoas que ficam magoadas quando alguém não concorda com a sua posição, com a sua forma de ver as coisas. Mas nada disso deve fazer parte das nossas vidas. Por quê? Porque nós nos inconformamos com os valores do mundo, porque nós buscamos essa semelhança com Jesus. E esse Senhor Jesus é aquele que ele sabia que Satanás estava ali, no verso 8, levando ele a um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos, e ele estava querendo enganar Jesus, dizendo, se você me adorar, eu te darei tudo isso. Mas Jesus estava ali, dependente da palavra do Senhor, e ele responde desta forma, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Da mesma maneira, o Senhor Jesus espera que eu e você tenhamos essa perspectiva. Nós não estamos aqui para adorar a outros deuses. Se a nossa agenda
demonstra que o objetivo principal das nossas vidas é viver uma vida próspera no sentido financeiro, né? E se aquilo que enche o nosso coração são os nossos bens materiais, talvez nós estejamos equivocados na nossa vida. Talvez nós estejamos agindo como se o nosso Deus fosse o dinheiro. E não dá para servir a dois deuses, né? E servir a alguma pessoa ou a algo, né, buscando isso como o ponto principal das nossas vidas, se isso não for Deus, se a alegria principal da nossa vida não for Deus, isso é idolatria. E aqui Satanás ele está tentando fazer com que Jesus caia no pecado da idolatria. E Jesus ele diz, não, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás cultos. Aqui é uma referência a Deuteronômio 6,13, né? Deuteronômio 6,13, que diz assim, o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Que a gente possa refletir nesse ponto. Nós fomos chamados a sermos um povo diferente. O desejo de Deus para nós é que nós amemos ao Senhor com toda a nossa força. O desejo do Senhor para nós é que as nossas orações elas contenham muito mais do que uma lista de petições. Eu participo de alguns grupos aqui de WhatsApp e grupos de cristãos, né, da cidade e outros, e muitas vezes eu fico preocupado porque esses grupos parecem expressar algo que está na mente e no coração e muitas vezes é algo que mostra que estamos distraídos, que o povo de Deus em geral anda distraído. Por que eu digo isso e por que isto afirmo? Porque as colocações ali são apenas Deus me livra da minha tristeza, Deus me livra deste problema. Mas a gente muitas vezes não percebe, né, essa mesma a necessidade, né, de pedir a Deus, Senhor, eu quero ser um homem segundo a tua vontade. Senhor, eu quero que o meu lar seja de fato um lar de adoradores, de verdadeiros adoradores. O que a gente percebe muitas vezes é que esses grupos parecem ser ali uma lista, né, de pedidos a Deus, como se Deus fosse alguém que estivesse aí para atender exclusivamente aos nossos desejos. Mas quando eu olho para Jesus aqui, eu percebo que Jesus ele tinha um desejo de agradar ao Pai. O Senhor Jesus ele tinha um desejo de servir ao Pai. E Jesus é o próprio Deus que se fez carne e habitou no nosso meio. E a gente precisa olhar para esse texto aqui. Eu queria que você lesse com muita atenção na sua casa aí, esse texto todo, principalmente do verso 8 até o verso de número 11, e que você orasse para que, da mesma maneira como Jesus não andava distraído, mas tinha foco, que nós tenhamos o foco, e o nosso foco seja de sermos homens e mulheres segundo o coração do Senhor. Homens e mulheres que têm total liberdade, né, e total tranquilidade em expor ao Senhor as suas necessidades, mas que são guiados, né, pela vontade de Deus. Que o Senhor olhe para nós, Igreja Presbiteriana Getsemane, e Ele entenda ali estão os servos, discípulos, que não me buscam apenas quando têm necessidades, mas que buscam sabedoria na minha palavra, que buscam dependência, que buscam a transformação, que estão em processo de serem cada vez mais semelhantes com o meu Filho Jesus, Senhor e Salvador deles. Que de fato, meus irmãos, nós tenhamos este propósito e que desta maneira a nossa agenda, o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos dons, né, a forma como nós vivemos durante a semana demonstre em primeiro lugar a Deus e também que isso traga reflexo a pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Demonstrem que nós temos o propósito de viver para a honra e glória do Senhor. Não é o Senhor que existe simplesmente para o nosso benefício. Somos nós que somos adoradores de Deus. Se você não tem vivido como um adorador de Deus, me acompanhe nessa oração para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e para que o nosso propósito seja de viver da mesma maneira como Jesus demonstrou ao diabo aqui quando ele responde no verso 10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. A nossa igreja agrada ao Senhor à medida que nós adoramos o Senhor. Você agrada ao Senhor à medida que você o adora, à medida que você mostra com as tuas atitudes, com o seu tempo, com a sua habilidade, com seus dons e com o seu dinheiro,
de que você está vivendo para agradar ao Senhor, que o objetivo principal da sua vida é honrar e louvar ao nome desse Deus tão maravilhoso, que entrou na sua vida, que te levou, né, a viver de forma eterna, que te levou das trevas para a sua maravilhosa luz, que proporcionou que você não fosse mais escravo do pecado, mas que te deu liberdade, e que de fato a nossa obediência à sua vontade seja a prova maior de que nós vivemos como cidadãos do reino. Sabe o que esse mundo precisa? Esse mundo precisa de homens e mulheres consagrados ao Senhor, e que eu e você sejamos, né, parte desse povo, povo de propriedade exclusiva do Senhor, povo que busca viver em santidade, povo que usa toda a sua vida, tudo que tem, para a honra e glória de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor entrou na nossa vida, porque Jesus nos livrou, ó Pai, do império das trevas, e o Senhor nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor. Obrigado porque pela Tua graça nós fomos feitos novas criaturas e fomos justificados e santificados, e que de fato esta palavra, Pai, venha a nós para que olhemos para o exemplo de Jesus e assim como Ele, possamos resistir contra as ciladas do diabo. Obrigado que esse texto deixa claro para nós que é o Senhor Jesus quem tem a primazia, é o Senhor, Pai, quem está no controle de todas as coisas, e que nós possamos buscar, ó Pai, transformação diária, que essa seja uma semana de transformação diária, que esse mês de agosto seja de fato o agosto do Senhor nas nossas vidas, e que a Tua igreja seja fortalecida, feita de homens e mulheres que são verdadeiros adoradores. Perdoa os nossos pecados, perdoa quando andamos distraídos, e que o Senhor, ó Pai, esteja completando em nós a boa obra que o Senhor já começou. Nós te louvamos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Leia esse texto de Mateus, reflita, né, e enfrente as ciladas do inimigo, confiados, né, no poder, confiados na autoridade do Senhor Jesus, que reina hoje e para todos sempre. Que Deus te abençoe. Esvazia o meu ego, enche-me de ti, ajuda.